Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Hoje é domingo, tá um dia lindo, pelo menos por aqui. Eu não sei como é que tá aí aonde você está. Aliás, me conta como é que tá o dia desse domingão aí pra vocês, essa manhã de domingo maravilhosa, esse dia de domingo maravilhoso. Mas hoje é mais um domingo sem futebol sul-americano, sem futebol no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá de folga hoje depois de ter vencido a equipe do Zanzi ontem por 6-0. Gols de Bruno Henrique, 2 vezes, Gabriel Barbosa, 3 vezes e Everton Cebolinha, 1 vez. Vocês ficam falando que eu sou Gabizete, né? Eu já vi vocês falando aí que eu sou torcedor do Gabi, que eu fico não sei o que, depois é. Mas eu não vim nas redes sociais falar que o homem voltou não, tá? Eu vi muitos comentários nas redes sociais já falando que o Gabriel voltou, fez 3 gols, agora o Matador tá de volta e tal. Não, eu não falei isso não. Até porque foi contra o Zanzi, né? Se o Gabriel não fizer gol contra o Zanzi, vai fazer gol contra quem? Peraí, mas o Pedro não fez gol, né? Ó, aí ó. Olha o Fabrício arrumando o tumulto. Olha o Fabrício querendo arrumar um jeitinho de colocar o Gabriel na frente do Pedro. Não, gente, na verdade não tem absolutamente nada disso. O Pedro não fez gols ontem e isso gerou nas redes sociais um debate que eu acho que é até um debate saudável sobre Gabriel, sobre Pedro. Não é todo jogo que o Pedro vai fazer gol. Contra o Maringá o Pedro fez 4, né? Então assim, vai ter jogo que o Pedro vai marcar, vai ter jogo que o Gabriel vai marcar e tá tudo bem, sorte nossa de termos 2 grandes atacantes, eu diria os 2 maiores atacantes da América do Sul. Teve um lance ontem no jogo do Zanzi que causou certa polêmica nas redes sociais e que eu quero conversar com vocês justamente para desmistificar essa polêmica e não para colocar mais lenha da fogueira. Afinal de contas, a gente ainda pode debater sobre o Flamengo, né? A gente ainda pode conversar sobre o Flamengo. O lance é o seguinte, o Pedro sai na cara do goleiro do Zanzi e ao invés de tocar pro Gabriel, que estava livre no meio da área, o Pedro conclui a gol. O goleiro espalma, a bola fica rebatida e o Bruno Henrique marca um dos seus 2 gols. O Gabriel imediatamente olha com cara feia pro Pedro. E isso tá gerando nas redes sociais uma certa discussão do Pedro e do Gabriel não se darem bem, de um não tocar pro outro, do Gabriel ter ficado brabo com o Pedro, do Pedro não gostar com o Gabriel. Gente, na verdade, não tem nada disso, isso não tem nada a ver, tá? O Pedro é centroavante vive de gols. O sujeito mais fominha dentro de campo tem que ser o centroavante. Centroavante que não é fominha não marca gol. Quer um exemplo só pra vocês verem? O caso de Paulo Guerreiro, tá? Paulo Guerreiro jogou um certo tempo no Flamengo e ele não gostava de fazer gols. Ele mesmo falava que se sentia melhor dando passe para gol do que fazendo gol. Ora bolas, então esse cara é um segundo atacante, um meia atacante, ele não pode ser centroavante. O cara que prefere dar o passe para gol do que fazer o gol, ele não pode ser centroavante. E aí há uma grande confusão sobre o que é ser centroavante e o que é ser atacante. Atacante é aquele cara que tá no comando de ataque, mas não necessariamente é o cara matador, o cara finalizador. O Pedro não é atacante, o Pedro é centroavante. Bruno Henrique é atacante, Gabigol é atacante, o Pedro é centroavante. Centroavante é o homem mais importante, é o homem da área, é o homem da finalização, é o cara que bota a bola nas redes. Esse cara, se não for fominha, patrão, quem mais será? Ele tem que ser fominha, o Pedro tinha que concluir para gol sim, e eu não tiro a razão do Gabriel também de ficar meio estressado porque não recebeu o passe, é natural, né? Romário era fominha pra caraca, Túlio era fominha pra caraca, centroavante tem que ser fominha. Então eu não vejo por que ter polêmica, por que começar a fomentar um Gabriel versus Pedro, não precisa. Gabriel joga aberto pelo lado direito, o Pedro é centroavante, dá até para jogar com os 3. Gabriel na direita, Pedro centralizado e Bruno Henrique na esquerda. O grande problema de jogar com os 3 é você conseguir montar um meio de campo pegador. Porque quando você tem 3 no ataque, você vai ter 3 no meio de campo obrigatoriamente se você quiser jogar com uma linha de 4 jogadores. Então a linha de 3 no meio de campo nossa fica sempre prejudicada porque um dos 3 jogadores é o Arrascaeta. E o Arrascaeta não marca nem consulta no SUS. Então a gente teria 4 jogadores que não marcam. Bruno Henrique,
Pedro, Gabriel e Arrascaeta. É só por isso que a gente ainda não conseguiu encaixar esses 4 no ataque. E é por isso também que muitos treinadores tentam jogar com uma linha de 5 lá atrás, com 3 zagueiros, 2 laterais e não alas, mais um volantão ali, ou 2 volantões, tipo Eric Pulgar e Alan, para tentar conter o meio de campo que vai ficar muito aberto. Enfim, isso é problema aí pro Tite, quando o Tite chegar, ele que se vire com a armação de esquema do Flamengo, porque o Sampaoli vai levar o Flamengo do jeitinho que ele tá levando, ou com o Gabriel ou com o Pedro. Logo quando ele chegou no Flamengo, ele disse que vai ver qual dos dois era melhor para a equipe do Flamengo. Hoje ele vê que o Pedro é o melhor para o Flamengo, eu também concordo com isso, e o Gabriel deve ser banco pela primeira vez numa final que o Flamengo vai disputar desde 2019. Mas para o jogo contra o Atlético do Paraná, sem o Bruno Henrique, pode ser que a gente tenha o Gabriel formando dupla de ataque com o Pedro. Então assim, não há motivos para gerar polêmicas, não há motivos para vocês caírem nessa narrativa de que Pedro e Gabriel estão com raiva, que o Pedro não toca pro Gabriel, o Pedro não toca para ninguém. A bola chegou nele, ele quer botar no gol, e é essa a função do centroavante, pelo menos na minha humilde opinião. Eu peço para que você coloque nos comentários o que vocês pensam a respeito. Agora, aqui na América do Sul, ontem eu trouxe a matéria no Jornal O Dia, que é top 1 das matérias mais lidas no jornal, e está sendo amplamente debatida, discutida em todas as mesas esportivas do país, graças a você aí do outro lado, a questão dos principais reforços do Flamengo para o ano que vem. Primeiro, é bom deixar bem claro que o Flamengo não abriu negociações com ninguém ainda. O Flamengo tá conversando, tá sondando, para quando o Tite chegar... Para quando o próximo treinador chegar, ele definir se aquele reforço é bom, se não é. Por exemplo, no caso do Nicolás de la Cruz. Nicolás de la Cruz jogou agora nas eliminatórias da Copa de 2026 e arrebentou com o jogo. Gente, a seleção do Uruguai, ela tá passando por uma reformulação, tá? Jogadores como Cavani, Luizito Soares, que reinavam absoluto na seleção, não vão permanecer para esse ciclo agora. Marcelo Bielsa, atual treinador da seleção uruguaia, tá modificando, tá reformulando, tá rejuvenescendo a seleção uruguaia. Os pilares para esse rejuvenescimento, além do Arrascaeta e de outros jogadores, é também o Nicolás de la Cruz. E com mais espaço para ser criativo, com mais espaço para poder mostrar seu futebol, sem ter a obrigação de jogar pelo Soares, jogar pelo Cavani, o futebol do Nicolás de la Cruz cresceu pra caraca. Gente, se vocês virem o gol, vocês devem ter visto, né? O gol que o Nicolás de la Cruz fez outro dia foi coisa antológica pela seleção uruguaia. O Nicolás de la Cruz está vivendo aos 25 anos a sua maior e mais esplendorosa fase técnica. É o tipo de jogador que no clube que chegar vai cair como uma luva. Se chegar no Flamengo vai cair como uma luva. Se chegar no Palmeiras vai cair como uma luva. Se chegar no São Paulo vai cair como uma luva. Por que eu citei esses três? Porque esses 3 times estão de olho em Nicolás de la Cruz. Além do Flamengo, que já conversou com o empresário do Nicolás de la Cruz, já fez uma proposta de carreira para o Nicolás de la Cruz, aceita pelo seu empresário. Aliás, gente, vamos retomar aqui as lembranças. Entre Flamengo e Nicolás de la Cruz, tá tudo fechado há muito tempo. Salários, o projeto de contrato, o projeto de carreira, tá tudo fechadinho. O Flamengo, se amanhã resolver buscar o Nicolás de la Cruz, não tem que negociar nada. Seria a negociação mais rápida do mundo, porque o empresário dele esteve no Rio de Janeiro, agora em julho, conversando com o Marcos Braz, e tá tudo acertadinho. Não deu certo, vocês sabem muito bem, porque vocês acompanham o nosso canal, por conta do River Plate. Só que agora o River Plate, através da figura do Jorge Brito, que é o presidente dos caras, já falou que é o momento do Nicolás de la Cruz sair. Que ele já fez o que ele tinha que fazer, que agora ele tem que sair para uma outra liga e voltar para o River Plate quando estiver mais velho. Então o Jorge Brito, presidente do River Plate, agora já acena com a saída do Nicolás de la Cruz. E o Nicolás de la Cruz não recebeu propostas de clubes europeus como ele esperava. Aliás, se o Fabrício Bruno tá achando que tá mandando um recado pro mercado europeu dizendo não ao Flamengo, ele não tá mandando recado nenhum, tá? O staff do Fabrício Bruno é muito inocente de achar que o mercado europeu
vai querer contratar um jogador de 25 anos de idade? Ainda mais sendo zagueiro. O Nicolás de la Cruz jogando essa bola toda, sendo meia atacante, fazendo gols, encantando, não recebeu proposta de ninguém da Europa. Imagina um zagueiro, né? Mas não vai mesmo, a menos que apareça um Antalyaspor ou um time lá da Turquia, porque senão... aliás, só pode ser isso que os empresários do Fabrício Bruno estão pensando, né? Veio um time da Turquia atrás do Gustavo Henrique, veio um time da Turquia atrás do Léo Pereira, pode ser que veio um time da Turquia atrás de um desses, porque time mesmo lá na Europa, e aí eu pergunto, vale a pena jogar no Antalyaspor, no Fenerbahçe, no Besiktas, ou vale mais a pena jogar no Flamengo? Eu acho que hoje vale mais a pena jogar no Flamengo, mas enfim, deixa o Fabrício Bruno com essa ilusão de mandar recado pro mercado, deixa ele. No caso do Nicolás de la Cruz, ele não recebeu proposta nenhuma da Europa. Então, a ideia do Nicolás de la Cruz é sair em janeiro e agora, assim, a aprovação, a bênção do presidente do River Plate, e aí vai rolar negociação, tá, gente? Vai ter negociação. O Flamengo ofereceu anteriormente coisa de 7 milhões de euros pelo Nicolás de la Cruz. Isso eu acho difícil do River Plate aceitar. Agora, se o Flamengo botar na mesa os mesmos valores que estava disposto a colocar pelo Wendel, por exemplo, que pra mim é bom jogador, mas nunca será um Nicolás de la Cruz, aí o Flamengo vai conseguir trazer o Nicolás de la Cruz. O Matias Zarate, do Atlético Mineiro, causou um terremoto essa situação lá em Minas Gerais por conta do interesse do Flamengo. O Flamengo tem interesse no Zarate, sim. O Flamengo sondou o staff do Zarate, sim. O Flamengo sabe qual que é o tempo do contrato, quanto que o Atlético Mineiro quer pelo Matias Zarate. Eu trouxe com exclusividade para vocês na minha coluna do dia. Então o Flamengo já sabe de tudo. Se o Flamengo vai querer contratar o Zarate ou não, aí é outros 500, aí é outra conversa, conversa para o ano que vem, para o final desse ano que vem, quando o Tite... quando o outro treinador assumir, caso o Sampaoli saia mesmo, sacou? Mas o Flamengo tem interesses em meias, sabe que esse é um grande gargalo e o Nicolás de la Cruz segue sendo o plano A do Flamengo, sim, para reforçar o elenco rubro-negro. E o Nicolás de la Cruz enxerga hoje o Flamengo como sendo o seu plano A, porque ele achava que poderia ir para a Europa, mas não pintou absolutamente nada da Europa. O melhor que pintou pelo Nicolás de la Cruz foi o mundo árabe e para lá ele não quer ir ainda. Então o Flamengo só não contrata o Nicolás de la Cruz. Opção A, se tiver gelo no sangue suficiente para esperar outra equipe ir lá pegar. São Paulo e Palmeiras já andaram sondando o staff do Nicolás de la Cruz. Ou se do nada aparecer aí uma proposta de um clube europeu, coisa que não apareceu até hoje, para tirar o jogador do Flamengo. Então essa é a situação do Nicolás de la Cruz e do Matias Zarate. O Flamengo tem interesse em ambos. Pode trazer os dois, pode trazer só um deles, pode não trazer nenhum deles. Afinal de contas, a competência do Marcos Braz nesse setor específico do gramado é uma coisa absurda. Mas o lance é que nós vamos ter que esperar o Tite. Caraca, toda hora eu falando estranho. Gente, desconsidera, tá? O Flamengo vai esperar o próximo treinador para definir se vai ou se não vai levar o cara para lá. Agora o seguinte, tá? O Flamengo já contratou o seu grande meia atacante. Já. Agora sim, o Sampaoli fez uma coisa correta. O Flamengo já tem o seu grande meia atacante. A melhor contratação que o Flamengo poderia fazer, muito melhor do que o Nicolás de la Cruz, muito melhor que o Matias Zarate, na minha humilde opinião, tá ligado? Só que é o seguinte, o cara vai precisar de uma adaptação, talvez ele não consiga brilhar na próxima temporada, e a gente tem que ter a paciência que a gente tá tendo com o Cebolinha, que a gente teve com o Michael, com esse excelente meia atacante que eu vou falar pra vocês, é o melhor meia atacante do futebol brasileiro. É o melhor meia atacante do futebol sul-americano. É um dos melhores meias atacantes do mundo, essa contratação que o Flamengo fez agora. O Flamengo foi buscar muito pertinho o seu principal meia atacante. Foi buscar no sub-20. Tô falando do Lohan. Nome, parece nome francês, né? Lohan. Olha, já tem nome assim, é mais sonoro que Zinedine Zidane. Lohan. O Flamengo foi buscar no sub-20 o Lohan, meia atacante de 17 anos. Pra mim, a joia sul-americana do momento. Ninguém joga mais bola do que o Lohan e nasceu aqui na América do Sul atualmente. E que tenha menos de 30 anos de idade, porque eu lembrei que o Messi nasceu aqui. Mas enfim,
O Flamengo agora trouxe de vez o Lohan para a equipe principal. Obviamente que o Lohan, com 17 aninhos, não vai sair sendo titular de jogo, não vai sair sendo escalado, nem entrando nas partidas no fim dessa temporada. Mas só o fato do Lohan fazer apenas jogos esporádicos pela equipe sub-20 e participar mais ativamente da equipe profissional do Flamengo já nos garante que nos próximos 2 anos, pelo menos, nós teremos um grande meia atacante. Um cara que tem bola para superar as melhores apresentações do Arrascaeta. Basta que nós, torcedores rubro-negros, tenhamos paciência com a evolução do moleque e que a diretoria rubro-negra não o venda tão logo ele faça sua estreia. O Lohan já tem até um gol pelos profissionais. Tremer, ele não treme. Ele entra e joga. Eu tô vendo a Miriane deitada aqui na cama agora. Tô me lembrando do jogo que o Lohan fez e a Miriane me perguntou: quem que é esse menino? Já entrou, já chutou, já deu passe, já fez gol? Que menino é esse? Era o Lohan. Era o Lohan jogando pelo Mengão, queridão. Pra mim, sem sombra de dúvidas, a melhor contratação do Flamengo. Vocês podem achar que eu tô exagerando, mas o papo é esse, comigo o papo é sempre reto. Nação, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Bora curtir esse domingão lindo, maravilhoso de céu esplendorosamente azul. Último dia do feriadão, amanhã começa o pau no figo, começa a gente a trabalhar pra caraca, até porque quarta-feira o Flamengo joga contra o Atlético do Paraná e depois tem a final. Meu Deus do céu, só de falar nessa final o coração fica assim, ó, dá um nervoso, dá um tilico-tico, um sereco-teco. Bom, mas o Mengão queridão vai fazer 4-0 no Maraca e não adianta escrever, olha a soberba não, é o palpite de um torcedor, nada além disso, tá ligado? 4-0 no Maraca domingo da semana que vem, pra gente ficar maluco, pra eu encher essa varanda aqui de foguete e gravar com os foguetes aqui saindo aqui. É, porque se a gente ganha no Maracanã, de jeito nenhum a gente perde lá no Morumbi. Essa é a minha esperança enquanto torcedor rubro-negro. E a sua? Amanhã, 7 horas da matina, tem vídeo aqui no canal. Fiquem de olhos bem abertos às nossas colunas lá no portal O Dia. A matéria de ontem é top 1, nação. E eu tenho que agradecer vocês, porque de 9 matérias, 7 foram top 1, 2 foram top 2. E isso não é graças a mim, é graças a você que tá aí do outro lado, que me acompanha, que me apoia e que me dá esse retorno tão bacana. Muito obrigado do fundo do meu coração. odia.ig.com.br/esportes Fabrício Lopes. Eu amo muito vocês. Muito obrigado por tudo. Tenham um excelente domingo. Saudações rubro-negra.